Olá meu povo, bem-vindo de volta ao canal. No vídeo de hoje a gente vai responder e comentar questões do simulado Bernoulli. Acredito que seja o primeiro agora do ano de 2023. E hoje a gente vai tratar de questões de humanas e linguagens, tá certo? Mas antes eu tenho um recado para vocês. Eu elaborei e coloquei à venda resumos expandidos de física, química, mas mais recentemente de humanas e linguagens. Então são resumos que eu mesmo elaborei. Já havia disponibilizado um material com conteúdos para vocês aqui gratuitamente, só que eu peguei esse material, melhorei, acrescentei imagens, comentários, tem uma nova configuração, um novo layout e coloquei à venda até como uma forma de arrecadar algum dinheiro para me manter durante a minha faculdade, tudo bem? Então eu vou deixar aqui embaixo um pouco das imagens dos novos resumos, se vocês têm interesse. Coloquei à venda por um preço bem abaixo do que normalmente se pratica, tá certo? Há resumos aí só com as matérias de humanas que você paga 230, mais de 200 reais. Então coloquei aqui vários combos com preço acessível. Se você for inscrito aqui no canal, entre em contato comigo que a gente tenta se acertar de uma maneira que você possa sair com os resumos e me ajudar, tudo bem? Mas sem mais delongas, vamos para as questões, porque o tempo é curto para todo mundo, certo? Então a primeira questão é a questão 21, questão de linguagens. Existe uma imagem aí, né, que é um meme, que diz assim: de boas aqui, só observando. E aí vem o comando. O texto anterior do gênero meme, produzido no contexto da internet, emprega um registro linguístico característico de situações comunicativas online por meio do uso de. A minha ideia é responder, claro, como se eu estivesse respondendo no dia. Se houver necessidade de uma apresentação ou um comentário mais pormenorizado, eu farei, mas seria meio que simulando como é que eu responderia essas questões, né? Então, só relendo. É um meme e que essa linguagem que emprega um registro linguístico característico de situações comunicativas online por meio de palavras abreviadas e gírias. Faz sentido, né? De boas, né? Isso é uma gíria, né? E uma palavra, e tem uma abreviação aí, falta o E, né? Uso maiúsculo, letra maiúscula iniciando todas as palavras. Não é isso que caracteriza o meme, né? Apesar de todas as palavras estarem começando com letra maiúscula. Letra C. Advérbio de lugar, indicativo de espaço virtual. Por mais que diga assim, o aqui, não é isso que está caracterizando o meme. Letra D. Reticências para indicar pausas no discurso. Também não. Sinais de pontuação aplicados inexpressivamente. Também não. Então, a meu ver, a letra A é a que mais caracteriza, né, o uso de memes nessa imagem aí. Tudo bem? Vamos adiantar. Questão 29. Há um poema aqui que a gente vai ler, enfim, depois comentar. Romance em 12 linhas, o título do poema, de Beber, enfim. Bruna Beber, talvez seja assim. Diz o seguinte: quanto falta pra gente se ver hoje? Quanto falta pra gente se ver logo? Quanto falta pra gente se ver todo dia? Quanto falta pra gente se ver para sempre? Quanto falta pra gente se ver dia sim, dia não? Quanto falta pra gente se ver às vezes? Quanto falta pra gente se ver cada vez menos? Quanto falta pra gente não querer se ver? Quanto falta pra gente não querer se ver nunca mais? Quanto falta pra gente se ver e fingir que não se viu? Quanto falta pra gente se ver e não se reconhecer? Quanto falta pra gente se ver e nem lembrar que um dia se conheceu? Bacana, né? No poema contemporâneo de Bruna Beber, a relação entre a repetição quanto falta pra gente, o título, que é Romance em 12 linhas, e o número de versos no processo de construção do texto indica que, letra A, o tom descritivo caracteriza a forma peculiar das relações amorosas. Está bem descrevendo, né, as relações aí. Letra B, indica que o caráter questionador dos versos assinala uma concepção humorística do humor. Não, a meu ver, não está tratando, né, de um traço humorístico, mas das relações como acontece, né? O interesse, o desejo de se conhecer, com o tempo, um certo distanciamento contínuo, né?
Letra C, referência ao tempo e à quantidade de versos expressa a efemeridade do relacionamento. É justamente isso, né? Em 12 linhas, como sugere o título, ela descreveu o relacionamento. Então, letra C, muito provavelmente é a resposta. Vamos lá. Letra D. Enumeração de manifestações amorosas que resulta em uma maior dificuldade de relacionamento. Não está sendo trazido isso no texto. E letra E. Indica que a escolha temática revela uma visão pessimista sobre a duração dos relacionamentos afetivos. Não tem uma visão pessimista. Por mais que a gente possa interpretar, talvez, algo nesse sentido, mas o que o texto está trazendo é a brevidade dos relacionamentos, né? Então a letra C é a que mais se adequa à resposta. Sigamos. Questão 52. Questão de história. Tem a imagem aí, vocês viram, uma pessoa vestida de, né, na figura baiana, digamos assim, vendendo alguma coisa. Tá. A imagem destaca um ofício que foi registrado como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil em 2005, cuja prática no país está associada, entre outros aspectos, a letra A. Integração plena dos negros à sociedade brasileira após a abolição. Falso, porque não houve uma integração plena, né? Houve um recrudescimento, pelo contrário, da discriminação, da exclusão, marginalização dessa população. Letra B. Atividade comercial dos escravos de ganho no período escravista. Faz sentido. Lembrando que nesse período colonial, período escravista de uma forma geral, mas no período colonial em especial, existiam, né, pessoas escravizadas que tinham atividade, né, de ganho, de renda. Inclusive essas pessoas podiam conquistar euforria, se pudesse pagar. É uma característica mais das atividades urbanas, digamos assim. Então, a letra B faz sentido. Letra C. Fragilidade das hierarquias sociais urbanas no universo colonial. Essa imagem eu não diria que está relacionada à fragilidade dessas hierarquias, mas uma característica identificatória dessa hierarquia que realmente existia, né? Letra D. Fuga dos negros escravizados das cidades para os quilombos. Essa imagem não faz referência a isso. E letra E. Sobreposição dos valores culturais brasileiros aos africanos. Não há uma sobreposição, até o fato de ser declarado patrimônio, né, cultural e material indica que há espaço e reconhecimento para esses valores, né, da cultura africana e não uma sobreposição dos valores culturais brasileiros aos africanos. Tudo bem? Então é letra B. Atividade comercial dos escravos de ganho no período escravista. Próxima questão. Questão 63. Aqui a gente tem duas figuras. Uma é o número de conflitos por água por ano. Desde 2009 a 2018. A gente percebe aqui uma crescente, né, desses conflitos. E os estados líderes em conflitos por água. Então aqui tem Minas Gerais com 329 conflitos nesse período, Bahia 257 e Pará com 136 conflitos registrados. Aí o comando. O Brasil é considerado um país rico em recursos hídricos, o que, em contraposição aos dados catalogados pela Comissão Pastoral da Terra, indica que a água é um recurso natural renovável e infinito em alguns países. Falso, né? A água é um recurso finito. Letra B. Distribuição da água superficial e subterrânea no mundo é equilibrada? Não. A gente tem uma concentração no mundo e no Brasil, em específico, da água potável, enfim, água de qualidade. Então a região norte tem uma concentração muito maior de água do que a nordeste, do que a sudeste, por aí vai. Então não há uma distribuição equilibrada, conforme sugere a alternativa B. C. Disponibilidade de água leva em consideração a quantidade e a qualidade, sim. Porque você pode ter água em quantidade, mas em baixa qualidade, né? Por conta de poluição, por conta de, enfim, problemas de saneamento, etc. Letra D.
escassez hídrica natural está ligada a ações antrópicas como a mineração. Eu diria que está errado, talvez impreciso, porque a escassez hídrica natural acredito que está mais ligada à questão dos índices pluviométricos, né? As quantidades de chuva. Então, acho que a mineração um pouco interfere nesse aspecto. Letra E. Região com maior rede hidrográfica é líder em número de conflitos por água no Brasil. Não. Aqui o Pará, a região norte, é a que tem a maior bacia, né? A bacia amazônica está nessa região. E a gente pode ver aqui na imagem que é a que tem menos conflitos, pelo menos comparado com Minas Gerais e Bahia. Tudo bem? Próxima questão. Questão 66. Aqui a gente percebe, né, um globo terrestre, né, com alguns paralelos destacados aqui, importantes. Tem o meridiano de Greenwich também. Mas vamos lá. 2 estudantes visitaram em julho a cidade dos Estados Unidos indicada no mapa, que a gente pode ver aqui que é Nova York, e perceberam que ao meio-dia o Sol era visível ao sul. O fenômeno observado pelos viajantes é explicado pela localização da cidade. Bem, basta a gente observar essa questão aqui para conseguir responder com uma certa facilidade. Então, aqui a gente vê a linha do Equador, Trópico de Câncer ao norte e o do Capricórnio ao sul, o Círculo Polar Ártico e o Meridiano de Greenwich. Então, Nova York, pelo que a gente está vendo, fica aqui ao norte do Trópico de Câncer. Por isso que ao meio-dia em julho, eles veem o Sol, que está mais ou menos na linha do Equador, digamos assim, ao sul, né? Então, o fenômeno observado pelos viajantes é explicado pela localização da cidade a oeste de Greenwich. De fato, a cidade está até a oeste de Greenwich, mas não é isso que explica, né, o fato deles observarem o Sol ao sul. Letra B. Ao sul do Trópico de Capricórnio, não. Nova York está ao norte do Trópico de Câncer, que é justamente a letra C que eu estou vendo agora, ao norte do Trópico de Câncer. Letra D. Ao norte do Círculo Polar Ártico, a cidade está ao sul do Polar Ártico. E letra E. A leste de onde o Sol nasce primeiro. Não. Então a resposta correta seria a letra C, ao norte do Trópico de Câncer. Questão 71, questão de filosofia. Aqui tem um texto de John Locke. Suponhamos, pois, que a mente é, como dissemos, um papel em branco. Não é uma premissa bem marcante, né, dos empiristas. E John Locke era um empirista. Desprovida de todos os caracteres, sem ideia alguma. Como ela será suprida? De onde lhe provém este vasto estoque que ativa e que a ilimitada fantasia do homem pintou nela com uma variedade quase infinita? De onde apreende todos os materiais da razão e do conhecimento? A isso respondo com uma palavra: da experiência. Então, a perspectiva dos empiristas era justamente a ideia de que nós nascemos, né, como uma tábula rasa e as nossas experiências vão imprimindo os nossos conteúdos, os nossos conhecimentos, né? Essa visão é compartilhada por Hume, por Francis Bacon, por John Locke, enfim. A citação de Locke representa a teoria empirista, afirmando que a mente independe dos sentidos para conhecer. Não, ela depende totalmente dos sentidos, segundo os empiristas, né? Letra B. Permanece repleta de ideias inatas. Essa perspectiva de ideias inatas é mais cartesiana, né? Mais racionalista, de que a gente possui determinados esquemas ou ideias inatas antes mesmo de nascer, como o próprio nome sugere, que isso se afasta completamente daquilo que defende os empiristas. Letra C. É incapaz de conhecer a verdade? Não. Segundo os empiristas, nós podemos conhecer a verdade através das experiências. Letra D. Está destituída de ideias a priori? Verdade. Ideias a priori seriam ideias inatas, independentes da experiência. Para os empiristas, não existe essa perspectiva, né? Nós nascemos, como ele diz aqui, deixa-me ver, um papel em branco, né? E vamos imprimindo, né? Nos construindo a partir das nossas experiências. Então, sim, a nossa mente está destituída de ideias a priori, segundo Locke. Então, letra D já é a resposta.
possui ideias puras a priori, nessa perspectiva mais cartesiana, enfim. Tudo bem? Letra D. A próxima questão é a questão de geografia, né, daqueles conceitos mais iniciais, que inclusive você encontra tudo isso, repito, no resumo de forma bem destrinchada. Diz o seguinte, é a questão 76. Em mais de 1.100 quilômetros na fronteira dos Estados Unidos com o México, já existe um muro. Ele passa pelos desertos de sedimentos de Sonora, onde os cactos crescem como tubos de órgão. Mais a leste, pesadas estruturas de aço em forma de X cortam os quilômetros de planície com capim queimado pelo sol, como marcadores de campo de batalha. No Texas, os postes pintados de vermelho que foram partes da cerca na fronteira são frios, duros e ásperos ao toque. Em Tijuana, duas cercas, uma antiga e outra mais recente, mergulham até o oceano, onde as ondas corroem o metal. O texto sobre o muro entre Estados Unidos e México apresenta pelo menos duas categorias geográficas, como essas categorias tendem a trazer uma dificuldade, né, de compreensão à maioria dos estudantes, mas a gente vai tentar esclarecer, tá certo? Vamos lá, falando de alternativa por alternativa. Letra A, vamos lá, território e paisagem. Território é uma categoria geográfica, um conceito geográfico que se refere à delimitação de fronteiras de um determinado espaço geográfico. E de fato, o que a gente está conseguindo abstrair aqui no texto é que existe uma fronteira entre México e Estados Unidos, onde foi construído um muro, né? E paisagem se refere àquilo que a gente pode observar em um determinado momento, quando a gente olha para o espaço geográfico. A caracterização do clima, da vegetação, das formações rochosas ou coisa do tipo, né? Então é o espaço que a gente percebe através dos sentidos. E de fato, há uma descrição nesse sentido na questão, né? Quando ele diz assim, o muro passa por desertos de sedimentos em Sonora, onde crescem cactos, etc. É aquilo que a pessoa que está falando ou escrevendo está vendo, né? Então, se referem a características, ou pelo menos duas características, como território e paisagem. Ok, já é letra A, provavelmente. Mas vamos discutir as outras, né? Região. Aí já se trata de uma modalidade talvez um pouco mais complexa. Geralmente a região é dividida e definida pelos homens, né? Segundo as características físicas, ambientais de uma forma geral, né? E não por uma delimitação política, como é o caso que a questão está trazendo, certo? Então, a região não faz muito sentido. E paisagem a gente já comentou. Letra C, lugar e paisagem. Lugar geralmente envolve um aspecto afetivo, de zelo, né? Com o lugar, com as relações cotidianas que se dão ali. E que isso não está sendo caracterizado no texto, né? E letra E, espaço e lugar. Espaço seria um conjunto indissociável de, digamos assim, natureza não antrópica com a ação humana que anima esse espaço, ou mesmo sem essa ação, que a gente até poderia considerar espaço, mas aí lugar não faz parte do que o texto traz. Então a letra A, território e paisagem, respondem à questão 76. E por fim, vamos para a questão de número 86, que diz o seguinte: o Reino Unido surpreendeu o mundo ao decidir sair da União Europeia. O resultado do plebiscito revelou uma profunda divisão do país. O Brexit, palavra criada pela fusão de Britain e Exit, ou saída da Grã-Bretanha, recebeu 51,9% dos votos contra 48,1% pela permanência na União Europeia. O interior da Inglaterra e o país de Gales apoiaram majoritariamente a saída da União Europeia, enquanto Londres, Escócia e Irlanda do Norte optaram pela permanência. A forma de consulta popular utilizada no Brexit é um exemplo da prática política sustentada na concepção de. Então, foi um plebiscito. Então, quando a gente fala em plebiscito, referência, consulta popular, a gente está tratando de uma forma de ação democrática que é direta,
né? E não representativa como é ou como são as outras decisões que são tomadas no âmbito, né, de um país, enfim, de uma nação. Então, letra A, parceria público-privada, não é disso que está se tratando. Letra B, sufrágio por aclamação. Eu não sei nem exatamente o que é isso, mas não me parece ser o caso aqui, já que ele fala em plebiscito, né? Letra C, democracia direta, né? O plebiscito é um exemplo da democracia direta, então já que responde. Colégio eleitoral, não foi um colégio eleitoral, foi uma consulta pública, né? Por meio do plebiscito. E o voto digital. O voto digital é mais característico da democracia indireta, digamos assim, uma representativa. Então a letra C é a resposta da 86. Tudo bem? Bem, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado, que tenha sido útil para vocês. A gente volta na próxima semana trazendo novos conteúdos para vocês. Tudo bem? Eu agradeço de coração. Um forte abraço e até mais.